Você já teve experiências com Deus através da oração? Você tem algum testemunho de vida, de coisas extraordinárias que aconteceram na sua vida em resposta à oração? Você já viu milagres da intervenção divina por causa da oração? Algumas pessoas dizem que a oração não muda nada, mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Abraão orou e Deus livrou Jó de Sodoma. Moisés orou e Deus poupou a nação de Israel. Josué orou e o sol parou. Elias orou e os céus se fecharam, e o fogo desceu, e o menino ressuscitou, e as torrentes voltaram a descer. A igreja de Jerusalém orou e Pedro foi liberto da prisão máxima, de segurança máxima de Herodes Agripa I. Deus ouve a oração. E agora gostaria de tratar com você daquela que eu chamo da oração mais ousada da história, proferida pelo apóstolo Paulo. Ele estava preso em Roma, quando escreveu a sua carta aos Efésios. E no capítulo 3, versos 14 a 21, ele vai orar. E nessa oração ele vai fazer o pedido mais audacioso que alguém possa fazer para Deus. Para que sejamos tomados, diz ele, no verso 19, de toda a plenitude de Deus. Ele não ora apenas para que sejamos tomados de Deus, nem ora apenas para que sejamos tomados da plenitude de Deus. Ele ora para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Quando você considera os atributos incomunicáveis de Deus, Deus é autoexistente, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente. Significa que ele é maior que tudo quanto ele criou. Se o universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, e Deus está em cada centímetro desse universo, porque ele é maior do que o universo, nem os céus dos céus podem contê-lo. Agora Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Então, é esta oração que eu quero considerar com você, que talvez passa por lutas tão grandes, por adversidades enormes, por vales escuros, talvez vivendo debaixo da carranca do mal, a doença, a crise familiar, problemas financeiros, problemas emocionais, problemas morais, problemas espirituais, e você vive nesse cipoal de dor, de angústia, encurralado por todos os lados, tanto por circunstâncias medonhas quanto por sentimentos tumultuosos, que Deus pode manifestar o seu poder na sua vida através da oração, restaurando a sua sorte. Então, considere comigo esta oração do capítulo 3 de Efésios. Versículo 14, ele diz: por esta causa, eu me ponho de joelhos diante do Pai. O judeu, via de regra, orava de pé, mas esta causa que ele vai colocar diante de Deus requer que ele se ajoelhe, que ele se prostre. Não diante de um ídolo, mas diante do Pai. De quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ou seja, Deus é o modelo, é o paradigma, é o protótipo da paternidade, tanto humana quanto divina. Ele é o pai das famílias que já estão no céu, como das famílias que estão na terra. E ele vai prosseguir dizendo: para que segundo a riqueza da sua glória. A glória de Deus é a manifestação de todos os atributos de Deus no seu esplendor máximo. Ele tem a ousadia de pedir que Deus responda a sua oração segundo a riqueza da sua glória, empregando tudo quanto Deus é e quanto Deus tem.
vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Paulo admite que você e eu somos fracos. Nós não temos em nós mesmos poder para arrostar os grandes problemas da vida. Somos frágeis, limitados, pequenos. Precisamos desse revestimento de poder. Mas como vem esse poder? Ele diz, mediante o seu espírito no homem interior. Quem capacita a você com poder é o Espírito Santo de Deus. Jesus prometeu isso. Permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Ainda disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não há poder sem a obra do Espírito Santo em nós. Precisamos desse revestimento de poder. Onde? No palco? Na plataforma? Para ensaiarmos um discurso de autoelogio? Para batermos palmas para nós mesmos? Não. Esse revestimento de poder ocorre no homem interior. Sem holofotes, sem luzes da ribalta, sem propaganda, sem marketing, no homem interior. E ele prossegue e diz, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. É importante entender essa palavra habite, porque na língua grega havia duas palavras para habitar. A primeira delas era a palavra katoikel, e a segunda era a palavra paroikel. Paroikel é habitar de um turista, de um inquilino, de alguém que chega, não é o dono da casa, não tem residência permanente e vai embora. A ideia aqui não é essa. Jesus deve habitar no nosso coração pela fé, não como alguém que vem e vai, não como alguém que visita rápido e vai embora. Não. A palavra aqui é katoikel, e a ideia é de um residente que é o dono da casa. O residente permanente. O residente que tem todas as chaves da casa em suas mãos. Tem poder para jogar fora os móveis de Tobias. Tem poder para mudar tudo dentro dessa casa. É preciso que Jesus seja o dono, o Senhor da nossa vida. Que Ele tenha acesso a todas as áreas da nossa vida. Que Ele comande todos os setores da nossa vida. É preciso entregar nas mãos de Jesus o comando da nossa vida, para que Ele habite pela fé em nosso coração. Então perceba você que qual é o critério para você saber se você foi revestido com esse poder no homem interior? É alguma coisa espetaculosa? É alguma coisa para chamar a atenção das pessoas por aquilo que você faz ou realiza, pelos títulos que você conquistou, pelos troféus e honras que você adquiriu, das medalhas que você alcançou? Não, não. Você demonstra ser uma pessoa revestida com o poder do Espírito Santo se Cristo comanda a sua vida. A evidência da plenitude do Espírito Santo é uma vida cristocêntrica. O Espírito Santo tem o ministério do holofote, dizia J.I. Packer. Quando você anda pela cidade, você vê alguns edifícios iluminados, a luz projetando no pico desses prédios, ou desses monumentos. Mas você não vê a luz. A luz está escondida. O propósito dela, do holofote, é mostrar, revelar aquilo que quer em destaque. O Espírito Santo veio para revelar Jesus. O Espírito Santo veio para enaltecer Jesus. Então, quando você tem uma vida cheia do Espírito Santo, Cristo passa a habitar pela fé em seu coração, detendo todas as chaves da sua vida. E Paulo prossegue assim.
estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo usa duas figuras, duas metáforas, uma da engenharia civil, outra da botânica. Quando ele fala aqui no termo arraigado, ele está falando de uma raiz. Quando ele diz alicerçado, ele está falando de uma casa, de um alicerce. Então, quando Cristo habita no nosso coração, a evidência desta habitação é que você vai ter firmeza no amor. Você vai amar. Porque aqui está o distintivo de um discípulo. Jesus disse: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amor não é discurso. Amor não é verborragia. Amor não é eloquência de palavras. Amor é atitude, é prática. Por exemplo, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou e Deus deu o seu próprio Filho. Mas em 1 de João 3,16 diz que nisso consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós e devemos nós dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, amor é dádiva, é entrega. É essa a ideia que Paulo quer passar para nós. Quando Cristo está habitando em nosso coração, como resultado da capacitação de poder do Espírito Santo, a evidência disto é que nós vamos amar com amor profundo, como a árvore que está com as suas raízes fincadas no solo, ou como um prédio que está fortemente alicerçado numa base sólida. E ele prossegue e diz assim: a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Ele está olhando aqui a dimensão deste amor de Deus, que tem altura, que tem profundidade, que tem comprimento, que tem altura. Este amor de Deus alcança os céus, a terra e todos os recantos do mundo. Este amor não é setorizado, não é elitizado, não é departamentalizado. Não, este amor, ele tem alcance universal. E ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Este conhecer é diferente do compreender do verso 18. Eu preciso compreender com todos os santos qual é a dimensão do amor de Deus. Significa dizer que eu não posso ser um cristão sozinho, sem participar da Assembleia dos Santos. Eu não sou uma ovelha apartada do rebanho. Eu não sou um ramo da videira cortado da vide. Eu não sou um membro fora do corpo. As verdades espirituais e o crescimento espiritual precisa exatamente desta comunhão, desta fraternidade cristã. Mas é só dessa maneira que eu posso compreender. O texto diz: o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz. Ele não escreveu nas nuvens, com letras de fogo, eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. Ele, porque nos amou, a si mesmo se entregou por nós, dando a sua vida por nós, morrendo por nós, não porque merecíamos ser amados, não. Ele morreu por nós, sendo nós fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor dele por nós é imerecido. Por isso a Bíblia diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas agora Paulo chega ao apogeu da sua oração, ao pináculo do seu pedido, à acrópole da sua súplica, quando ele diz: para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Penso que ninguém jamais fez um pedido mais ousado, uma súplica mais audaciosa, um desejo mais robusto do que este. Paulo, preso,
algemado, está orando, rogando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, a fim de que Deus assuma o comando, o controle, e que cada poro do nosso corpo reverbere esta presença gloriosa de Deus em nossa vida, para que a nossa vida seja um refletor desta glória que se manifesta, de Cristo em nós, o resplendor da glória. E seremos uma caixa de ressonância desta grandeza incontável e indescritível de Deus, que habita em nós, porque somos o templo do Espírito Santo de Deus. Se você pensa que Paulo está delirando ao fazer tamanho e tão ousada oração, chega no verso 20, ele continua assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele não está pedindo achando que Deus não possa fazer. Ele está fazendo a oração mais ousada da história e acreditando que Deus pode fazer mais. Mas não apenas mais, mas infinitamente mais. O que Paulo está dizendo é que não há limitação em Deus. Que Deus pode tudo quanto Ele quer. Que não há problema, que não há causa, que não há situação que Deus não possa reverter. Que não há problema que Ele não possa resolver. Que não há doença que Ele não possa curar. Que não há casamento que Ele não possa restaurar. Que não há situação tão desesperadora que Ele não possa reverter. Este Deus é o Deus que nos ama e enviou-nos o Espírito Santo para nos capacitar com poder. A capacitação de poder implica no controle pleno de Cristo em nossa vida. E quando Cristo domina a nossa vida, o resultado é que nós vamos amar com amor profundo. E juntamente com todos os demais irmãos, nós vamos compreender melhor qual é a grandeza, a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Deus. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Paulo não poderia terminar esta oração senão com uma doxologia. A ele seja a glória. Não o homem, não os anjos, mas ao Senhor seja a glória. Mas seja a glória onde? Primeiro na igreja. Segundo em Cristo Jesus. Quando? Por todas as gerações. Até quando? Está escrito, para todo o sempre. Então, note você, porque eu coloquei como título desta mensagem a oração mais ousada da história. Porque Paulo está rogando, não para que ele saia da prisão, ele está rogando não para Deus punir os seus inimigos, ele está orando não para que Deus cure a sua enfermidade, porque ele era um homem doente, tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que ele não se soberbecesse. Ele está orando não para que a situação de Roma mude em seu favor. Este homem, embora vivendo dias tão difíceis e tão dolorosos, debaixo de circunstâncias tão carrancudas, ele está orando por capacitação de poder, por controle pleno de Jesus sobre a nossa vida, para uma mais ampla compreensão do amor de Cristo, para entender as dimensões do amor de Deus e para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Precisamos nos matricular na escola da oração e precisamos aprender a orar com quem ora. Às vezes as nossas orações são muito egoístas, são muito imediatas, são muito humanistas, materialistas, e às vezes nós estamos olhando apenas para o nosso próprio umbigo, quando nós deveríamos
buscar as coisas lá do alto e desejar Deus mais do que as bênçãos de Deus e experimentar não apenas coisas boas que Deus é generoso em conceder, mas que tenhamos a experiência de um revestimento de poder, de um senhorio pleno de Cristo sobre a nossa vida, de uma compreensão mais ampla do amor de Deus, para que Deus, então, possa nos dar aquilo que Paulo pede, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Espero que esta mensagem tenha abençoado o seu coração e a sua vida. Se esta mensagem edificou o seu coração, eu peço a você que a transmita para outras pessoas. Se você ainda não está inscrito neste canal, que é uma ferramenta para levar a palavra de Deus a tanta gente, inscreva-se e nos ajude a levar a boa nova do Evangelho aos rincões do mundo, a todas as regiões da nossa pátria, para que mais pessoas